Olá, turminha dos terceiros anos! Espero encontrá-los bem nesse momento. Está começando mais uma videoaula de português. E o tema abordado da aula de hoje será redação, produção textual. E aí, vamos preparar para mais uma aula de hoje? Então vamos lá! Quem já fez uma redação? Toda redação existem termos técnicos. O que é isso, tia? Existem passo a passo para se escrever uma boa redação. Primeiramente, a tia gostaria de falar para vocês sobre a importância do tema que vai ser abordado para escrever a sua redação. Nós temos que escolher um assunto que nós iremos tratar nesse texto que nós vamos escrever. Nós não podemos escrever, vamos supor, falando do tema formigas, e escrever sobre baleias. Podemos até colocar no nosso texto que a amiga da formiga é a dona baleia, mas nós não podemos esquecer que o foco principal, que o assunto principal são as formigas, já que o tema da nossa redação é a formiga. Então, a tia aqui gostaria de ressaltar para vocês alguns pontos que nós vamos seguir daqui por diante para escrever uma boa redação, ok? A tia disponibilizou para vocês, através da atividade complementar, uma folhinha onde existem essas regrinhas. E eu gostaria que vocês pegassem agora para a gente começar a leitura, certo? Vamos lá! Redação. Para realizarmos uma boa redação, primeiramente precisamos pensar no tema da história que criaremos. Então vamos pensar no tema. Como a tia falou, se vamos falar de formiga, nós precisamos saber o que nós vamos falar sobre essas formigas. Após esse passo, é necessário pensar em ideias relacionadas ao tema escolhido. Mais uma vez, ressaltando o que eu acabei de falar. Temos que ter ideias sobre esse tema para não fugir do tema. Não posso falar só de baleia se o meu tema é formiga. Feito isso, devemos seguir algumas regras para desenvolvermos uma boa história. Então vamos lá? O primeiro passo é a introdução. Toda história que nós lemos tem esses 3 passinhos que a tia vai falar agora. Toda historinha que nós lemos começa com a introdução. Não tem como eu concluir lá no começo da minha história se eu não fiz a introdução e nem o desenvolvimento, ok? Vamos ver o que é uma introdução. Na introdução, no início, colocaremos as ideias que vamos contar no desenvolvimento da redação, colocando somente o básico. A introdução pode ser feita a partir da seguinte pergunta em relação ao tema. Olha lá o tema aparecendo de novo. Tudo é baseado no tema. O que eu penso sobre isso? Na introdução, nós faremos uma breve colocação das ideias que nós vamos desenvolver no desenvolvimento, perdão. Como assim, tia? Se eu vou falar de formigas, vamos supor que eu vou falar sobre a vida de uma formiguinha. Eu vou colocar lá na introdução que eu falarei sobre uma formiga, obviamente, né? Estou colocando sobre o tema, que a história vai se basear na vida dela escolar. Então eu vou contar na introdução, fazer um breve resuminho do que eu vou falar na história inteira. Então eu vou falar sobre a formiguinha que vai para a escola todos os dias. Ótimo! Agora eu vou desenvolver essa história em cima disso, né? Como que será que é a vida escolar dessa formiguinha? Para isso, quando eu for desenvolver essa parte, contando com detalhes sobre a vida escolar dessa formiguinha, eu já vou para o meu segundo passo, para o meu segundo parágrafo, que é o desenvolvimento. Nesse passo, vamos escrever todas as ideias relacionadas ao tema, desenvolvendo toda a história que será criada. É no desenvolvimento que discutiremos o tema da redação. O desenvolvimento pode ser obtido por meio das perguntas. Como isso acontece? De que forma posso realizar isso? Então, é através do desenvolvimento que eu vou contar toda a minha história.
com ação, com drama, uma comédia, seja lá como for. Eu vou contar sobre o nosso tema, a formiguinha, aonde eu introduzi no primeiro passo, que era sobre a vida escolar dela, que nós falaríamos. Então agora eu vou começar a contar. Que todos os dias a formiguinha ia para a escola. Quem a levava era a mamãe e o papai. Ela estudava na parte da manhã ou na parte da tarde. Ela tinha uma amiga que se chamava Girassol. E essa amiga, ela lanchava todos os dias com ela. As duas sentavam próximas uma da outra. E todos os dias elas compartilhavam seu lanche. A sua professora era a dona Helena. A dona Helena era uma professora muito doce e atenciosa com essa formiguinha. E assim eu vou contando, que chegava em casa, ela fazia tarefa, quem ajudava era a sua mamãe, né? E eu vou contando, vou acrescentando aventuras. Percebam que os detalhes fazem toda a diferença. Quanto mais detalhado é a sua história, melhor e assim, mais interessante ela fica. Quando eu digo assim, olha, eu uso o meu lápis para escrever. Eu posso dizer assim também. Com o meu lápis verde, eu escrevo histórias emocionantes, aos quais fazem todos rirem, chorarem, se aventurarem através do que eu escrevo com esse lápis. Eu não falei a mesma coisa que a primeira frase que eu escrevo com o lápis, mas quando eu faço a minha segunda frase, colocando mais riqueza nos detalhes, não fica mais legal? Eu contando o que eu faço com o lápis ao escrever? A riqueza dos detalhes fazem toda a diferença numa história. Então tente contar com detalhes cada pedacinho que você vai escrever. Não fique com preguiça, não fique se apegando em quantidade de linhas. O importante é você escrever uma história com muita emoção. E o mais importante, tudo que a tia vem falando para vocês desde então. Leia depois que você escreveu a sua história para ver se você entende. Porque se você entende, quem for ler vai entender também. Ok? E por último, o terceiro e último passo, nós faremos uma boa conclusão. Vamos ver o que vem na conclusão? Na conclusão ou fim, encerramos nossa redação. Nessa etapa, devemos colocar as ideias que darão fim para a nossa história. E a pergunta da conclusão é: que lição pode ser tirada disso? Lembra quantos textos, quantas histórias a gente lê e a tia pergunta para vocês o que vocês aprenderam, qual é o ensinamento que você teve? Então, é na conclusão que a gente tira essa ideia. O que você vai passar para quem estiver lendo? Qual é o ensinamento, a lição que você vai deixar na sua história? Né? Ali na formiguinha que vai para a escola, a gente pode pôr como ensinamento que a melhor coisa é ser uma boa aluna, é ser um bom aluno, né? É tirar notas boas, porque através dos estudos nós vamos longe na vida. Então a gente pode concluir assim a nossa historinha da formiguinha. E você, como que você vai concluir a sua história, né? Hoje a tia está dando para vocês um tema que logo eu já vou falar, ok? Vamos concluir aqui, ó. Pronto. Seguindo esses passos, conseguiremos produzir uma boa redação, colocando nossas ideias no papel. Vocês não acham? Prontos para tentar? Então, só ressaltando que depois que vocês escreverem uma boa redação com cada passo desse, você tem que lê-la para poder ver se ficou alguma coisinha sem entender, porque você precisa entender. Deixe tudo que você está fazendo de lado quando você for fazer a sua redação.
Pense somente nas ideias e como você vai colocá-las no papel. E não esqueça de terminar lendo a sua redação para alguém, para o seu responsável. Ele vai te ajudar a clarear as suas ideias, né? A ver se você conseguiu escrever de uma forma que todos vão entender, ok? Então vamos lá, vamos começar. A tia colocou aí também como atividade complementar já um tema da sua redação, que se chama Um Mundo Imaginário. E eu já comecei essa redação para você. Eu já fiz a primeira parte, o primeiro passo, que é a introdução. Eu quero que você faça somente 2 passos hoje, que é o desenvolvimento e a conclusão, usando aquelas regrinhas que a tia deu para vocês, certo? Então vamos começar a ler a redação sua. Marcelo e Rafael são irmãos e gostam de imaginar coisas. Certa vez, eles imaginaram que fizeram uma viagem de foguete para o espaço sideral. Foi muito legal. Eles conheceram diversos planetas e procuraram vida fora da Terra. Será que encontraram? Aí agora vai começar a sua história. Embarque nessa aventura com esses irmãos e continue essa história. Lembre-se de todas as regras estudadas e de que você é capaz. Por que a tia quis escolher esse tema? Porque a tia já passou uma historinha para vocês. Lembra o menino e o foguete? Então a tia já contou uma história para você com começo, meio e fim. Para você ver com riquezas de detalhes como foi legal essa história. Agora eu quero que você invente a sua história através desses irmãos que imaginam muitas coisas. Quais são os nomes dele? Marcelo e Rafael. Então a introdução, lembrando, a introdução a tia já fez, que é o começo da história, que eu já coloquei sobre os personagens, já coloquei o que eles vão fazer no decorrer dessa história. Agora eu quero que você faça um desenvolvimento e faça a conclusão. Quero ver, hein? Caprichem, pensem, sejam comunicativos, sejam criativos, embarque nessa emoção, que é, nessa aventura também, que é escrever. Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Lembrando que hoje nós não teremos vídeo correção, então vocês podem desenvolver o texto através desse tema que a tia já deu para vocês e vocês podem começar a me encaminhar, ok? Fiquem com Deus, um bom final de semana, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!